Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao segundo vídeo, estudando o Livro dos Médios, por Allan Kardec. Estamos no primeiro capítulo, com noções preliminares, com a indagação a espíritos. No item 2, Allan Kardec afirma: desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita. Então, a partir do momento que a gente aceita a existência da alma e a nossa individualidade após o desenlace, temos que admitir que a alma tem uma natureza diferente do corpo, visto que, quando a gente se separa do corpo, a alma deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo, as necessidades orgânicas. Na segunda característica, essa alma goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Então, a partir do momento que a alma é individual e ela tende a ser feliz ou não no mundo espiritual, pelo seu adiantamento moral, pelas suas ações na encarnação, ela tem essas duas opções. Ela vai colher, através da sua consciência ativa, de paz ou de sofrimento. Se a alma fosse inerte, se ela não fosse individual, de nada serviria essa alegria ou esse sofrimento. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai. Então, essa interrogativa no final do parágrafo nos leva a pensar que, dentro do contexto textual, a alma ela é individual, ela é livre fora do corpo. Se ela é livre fora do corpo, ela tende a ser feliz ou não. Então, ela não é inerte. Se ela não é inerte, ela tem ações. Se tem ações, tem um lugar. Mas onde essas almas ficam? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde fica o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Então, essa teoria antiga, né, pregada para a humanidade, que a alma, se cumprisse o que era dito, através de interpretações equivocadas do Evangelho, a alma iria para o céu. Caso não o fizesse, iria para o inferno. Além disso, nos passávamos que o céu ficava sobre nossas cabeças e o inferno no centro da terra, embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo? Uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, o movimento que faz com que o que em dado instante esteja no alto, esteja 12 horas depois embaixo. E o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Então, nessa explicação, Allan Kardec nos traz o comentário. Se o céu fica sobre nossas cabeças e o inferno abaixo dos nossos pés, então ele dá
o nome de alto e baixo. Mas o que é a parte alta do universo? Qual é a parte embaixo do universo? Se a gente conhece hoje a esfericidade da Terra, notamos que existe, além da Terra, astros, e esses astros estão em movimento constante. Movimentos esses que, em certo tempo, esteja em cima, em certo momento, esteja embaixo. Em que analogia nós podemos fazer a comparação? Pelo dia, nós temos o Sol. Então, o céu seria, nessas definições vulgares, a parte iluminada. Quando se move, através dos movimentos que a Terra tem e de outros planetas, o Sol se põe. Então, veria a escuridão, que seria o inferno. Mas, quando a gente olha para o infinito, o nosso olhar não atinge até o fim, porque já a qualidade que é dada para o universo é esta, é o infinito, é o espaço. Verdade é que, por lugares inferiores, também se designam as profundezas da Terra, como eu já falei. Mas que vêm a ser essas profundezas? Desde que a geologia as esquadrinhou, que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas, chamada céu de fogo ou céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro do mundo, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. Então, nesse trecho, a geologia nos esquadrinhou as profundezas, né, o que veria a ser era a esfera concêntrica, ou seja, chamadas de céu de fogo ou céu das estrelas. Mas quando a gente tem o conhecimento que a Terra não é o centro do Sol, e nem mesmo o Sol ele é único, que existem milhões de planetas e milhões de sóis que brilham no espaço, e cada um é o centro de um turbilhão planetário. A que ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidade? Diante de milhões e milhões de galáxias, e essas formadas por bilhões ou trilhões de planetas, o que seria a Terra, né, diante desse universo? Porque injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar. Seria o único planeta povoado de seres racionais? Então, o nosso planeta Terra, diante do universo, não passa de um grão de areia. Juntando todos os planetas, é a mesma coisa como juntássemos todos os grãos de areia, e essa união desses grãos de areia era avulta pelo volume. Isso porque o planeta Terra seria povoado por seres racionais. A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito. E tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Então, a razão nos chama, mostrando que não é admissível aceitar a nulidade do infinito, ou seja, que o infinito seja nulo, e não exista funções nem ações do universo. E tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados,
também fornece seus contingentes para o mundo das almas. Não seria exclusividade apenas da Terra. O espírito evoluía através da sua encarnação material. Todos os planetas habitados com seus designíveis seres também têm essa função de moralizar, de evoluir outras almas até chegar à perfeição. Porém, ainda uma vez que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam. E, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos a multiplicou ao infinito. Então, a astronomia e a geologia vêm a destruir as moradas que são destinadas a esses seres. Contende-se apenas uma teoria racional da pluralidade dos mundos, que se multiplica ou não no infinito. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Nesse contexto, nos afirma que, não podendo a doutrina da localização das almas, né, a ciência não descobriu ainda onde se localiza esses seres, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, que é a doutrina espírita. E ela afirma que existe não um lugar determinado, não um lugar territoriado pelo homem, dividido pelo homem, porém, o espaço universal. O espaço universal formam elas no mundo invisível, em o qual vivemos imersos. Nós estamos imersos dentro do universo com seres espirituais. Se nós estamos localizados em um planeta dentro do universo, essas almas estão ao nosso redor. E não pode ser demarcado pelo homem esses territórios, por ser um mundo invisível. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Então, não existe outra explicação coerente para a existência dessas almas, né? A partir do momento que o próprio Cristo afirmou no Evangelho: na casa do meu Pai há várias moradas. Só que essas moradas não cabe à inteligência do homem ainda determinar onde esteja, né? Nem demarcar territórios. Mas, então, que venha a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem. Então, vem a pergunta-chave. A partir do momento que as almas deixam este corpo, não é? Quais são, de onde vêm as recompensas futuras e essas penas, onde eles vão se encontrar, onde nós iremos um dia estar? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas
provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis, voltando àquela teoria antiga, vulgar, né? Onde o homem praticasse o bem, iria para o céu que ficava sobre nossas cabeças. Se o homem não praticasse o bem, iria para o inferno. Temos que nos atentar que, mesmo que a gente não pratique o mal ao nosso semelhante, mas não fazemos o bem, nós não nos adiantamos em nada a nossa condição espiritual. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade, ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas representa para elas uma fonte de ventura, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Então, as recompensas e as penas nossas no mundo espiritual, ela é tirada pelo estado moral que nós temos. A partir do momento que a gente se torne uma alma, não é, grosseira, nós não temos a condição de enxergar o mundo bom espiritual. A nossa própria cegueira, essa cegueira não é a deficiência dos olhos orgânicos, é a falta do conhecimento do bem mútuo. Dizei mais, que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. E lhes tereis dado a felicidade e um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Nesse parágrafo, nós só conseguiremos o grau supremo através dos nossos esforços. E esses esforços, muitas vezes, nos é trazido através de provas adequadas para nossa purificação. Quando a alma é intitulada como anjos, esses anjos, essas almas, galgaram o último grau da escala. E esse grau de anjo, qualquer uma alma pode atingir, quando ela tem boa vontade de chegar a esse grau. E essas almas intituladas de anjos são os mensageiros de Deus, cuja responsabilidade é velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Então, no último grau, nós, intitulados anjos, temos a responsabilidade de velar pela execução dos destinos em todo o universo, com missões gloriosas. Chegando a essa escala, é dado a felicidade e um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Então, mesmo que a gente chegue numa escala
ela não será perpétua. Podemos optar por outras missões em outros planetas para ajudar seres que estejam ainda em atraso na sua moral. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. E isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Então, nós temos aqui uma classificação que muitas religiões têm uma definição contraditória. Quando essas almas são chamadas de demônios, é porque elas ainda não estão purificadas. Porém, com sua boa vontade de atingir a bondade, a misericórdia de Deus e a justiça, chega a elas. Porque a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinado eternamente. Não existe. Um espírito não é mal eternamente. Em uma bela época, o tempo, essa alma vai despertar. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, pode admitir. Então, mesmo que o espírito tenha uma encarnação perturbada, em busca de coisas negativas, se ele não atingir a purificação naquela encarnação, ele vai sofrer, não vai ser feliz no mundo espiritual, passará por algum sofrimento, serão recolhidos para se preparar para uma nova missão, trazendo em si as sequelas que foram praticadas na última encarnação. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente a que se chamam espíritos. Assim, pois os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Mas hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Então, seria um equívoco se os espíritos fossem chamados assim, se eles fossem seres à parte, né? E o ser humano, outro tipo de criação. Então, essas almas que ocupam os corpos materiais são espíritos. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será que se admita a existência dos espíritos. E os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estejam por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Se nós acreditamos na existência das almas fora do corpo, nós estamos afirmando a existência do espírito. E aí terminamos mais um estudo do capítulo 1, Noções Preliminares, intitulado A Espíritos. Que a luz do Divino Mestre abençoe todos nós e até próximo vídeo.